Salve, salve galerinha do nosso canal! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Muito bom ter você aqui no nosso canal, desde já. Agradecendo imensamente a todos aí que estão se inscrevendo, estão conhecendo nosso canal, nosso muito obrigado. Nosso sincero agradecimento aí, votos de confiança de termos aí sempre você aqui no nosso canal, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, obrigado a sua companhia, a sua presença de sempre. Tivemos hoje rodada de Copa do Mundo aí, definindo as oitavas, os que seguem das oitavas para as quartas de finais. Tivemos aí França vencendo a Polônia por 3-1, tomando um golzinho no finalzinho do jogo. Inglaterra 3, Senegal 0, sem chance alguma para o time senegalês. O time inglês aí jogando fino da bola, muito bom aí o time inglês no momento essencial da competição. Então teremos aí jogo da quartas de final aí entre França e Inglaterra. Inglaterra e França. Dois times aí, duas seleções separados pelo Canal da Mancha, mas agora separados por meio campo de distância entre um e o outro. Jogo definindo aí a segunda partida das quartas de final aí da Copa do Mundo 2022 no Catar. E amanhã teremos aí ao meio-dia, primeiro jogo aí definindo aí a outra parte das quartas de final aí da Copa do Mundo. Teremos Japão e Croácia meio-dia e Brasil e Coreia do Sul às 16 horas, horário de Brasília. E vamos aqui olhar um pouco aqui um destaque aqui do selecionado japonês. Vamos aqui olhar um pouco aqui o quadro selecionado japonês. Perdeu aí, tomou gol, perdão, selecionado da Espanha, né? No placar de 2-1, tomou gol aí do queridíssimo Morata, né? O selecionado japonês. O gol do Morata. Morata centroavante, tá? Fica de olho aí no Morata centroavante. Então tomou gol aí de uma equipe centroavante aí, o selecionado japonês. Contra Costa Rica, né, o selecionado japonês também tomou gol aí do Fuller. Um ala jogando pela direita, né, do time costarriquenho contra o lado esquerdo aí do selecionado japonês. Outro destaque também interessante aqui, Japão e Alemanha, tá? Japão e Alemanha. Tivemos aqui o gol do time alemão aí, com o Gundogan jogando pelo lado esquerdo contra o lado direito japonês, tá? Então esquerdo e direito nesses últimos jogos aí do selecionado japonês, tomando gols, tá? Tomando gols. E o time japonês é efetivo aí em relação aos gols com o Hitsu Doan, né, entrando no lugar do Tanaka, e o Asano aí no lugar do Maeda, tá? Então, portanto, aí o lado esquerdo do selecionado japonês e centroavante aí fazendo gols aí contra a seleção alemã. Vamos aqui também o jogo entre Canadá e Japão. Tivemos aí entre Canadá e Japão o resultado de 1-2 para o selecionado canadense vencendo o selecionado japonês, tá? Tivemos gol aí do Soma do lado do Canadá, mais uma vez aí tivemos aí gol do Larin, tá? Na posição do Larin, quem fez o gol foi o Cavalim, novamente o lado esquerdo de ataque contra o lado direito japonês. E tivemos gol aí do centroavante aí, perdão, do zagueiro Vitória, zagueiro atuando pelo lado direito da zaga. Então o Japão cedendo aí mais em potencial pela posição, gente, posição direita de campo, tá? Vamos aqui agora, um pouco agora, olhar o elenco croata. Time croata empatou em 0-0 contra a Bélgica, ganhou de 4-1 do Canadá. Aqui contra o Canadá, tomou gol aqui do Davis, jogando pelo lado esquerdo contra o lado direito croata. Similar aí o selecionado japonês, tá? Tomou 2 gols aí em função do lado direito, tá? Então o lado direito croata aqui é um lado que, a princípio, mais frágil.
Ganhou da Arábia por 1-0 a Croácia e venceu aqui a Áustria por 3-1. Gol aí do Baumgartner, tá? Pelo time croata. E aí desempenhos interessantes do Modric, do Lovren, tá? Autores aí de gols, como também aí o Marco Livaja, entrou no lugar aí do Budimir, então centroavante. Tá, esses são os destaques aí de Japão e Croácia. Olhando um pouco mais aqui, direto os dois, Japão e Croácia, né? Que num levantamento um pouco mais estratégico, apita o jogo aí o senhor Ismail Elfit, com a carga aí de 0,27 cartões vermelhos por partida e 3,77 a média de cartões amarelos. O árbitro inglês Ismail El-Fat. Estádio Al-Janoub. Jogadores em destaques: Tanaka, do selecionado japonês, e Modric, do selecionado croata. Destaques aí principalmente para o lado ofensivo, o Tanaka mais ofensivo do que o Modric. Do lado técnico também o Tanaka se sobressai em relação ao Modric. Do lado defensivo, o Modric um pouco mais de destaque em relação ao Tanaka. E aí, alguns destaques dos dois elencos. Perdão, né? Deixa eu só me corrigir aqui. É o Modric, né? Que é um pouco mais aí intenso em relação ao Tanaka. Principalmente no quesito de técnica, de passe. O Tanaka um pouco mais aí na questão defensiva, no rendimento, tá? Mas os dois aí, destaques interessantes pelas suas seleções. Provável formação aí do time japonês, está com média de idade 28,6 anos, aí que gosta de jogar muito no 3-4-3, tá? Provável formação aí dos dois elencos, é essa que está aí na tela. Gonda Takehiro Tomiyasu, acredito que tenha parentesco com o técnico. Yoshida Taniguchi, Ito, Morita, Tanaka, Nagatomo, Kamada, Kubo e Maeda. Time croata, provável time croata aí jogando 4-3-3 com média de idade de 29,9 anos. Livakovic no gol, Barisic, essa dúvida aí. Juranovic, outro lateral. Na zaga, Vardiol e Lovren. No meio campo, Kovacic, Brozovic centralizado. E pela direita, Modric. Atacantes pelo lado de campo, pela esquerda Perisic, pela direita Kramaric e o centroavante aí Petkovic. Esse é o time provável aí, tá? Japão e Croácia, Croácia e Japão. Vamos aqui mais alguns detalhes aqui em algumas das informações que coletamos aqui para vocês, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês, Japão e Croácia via Footmob. Tá aí, portanto, apitando o senhor árbitro americano Ismail El-Fat. Provável Japão aí também na tela para vocês. E o provável time croata. A diferença aí que no anterior tínhamos aí um outro centroavante, agora o Livaja, como referência aqui, o Sousa, né? Agora garantido nesse daqui como sendo a referência aí na lateral esquerda do time croata. 2-2, 2-2. Último jogo entre Japão e Croácia, 0-0 em 2006 na Copa do Mundo. Tá? São alguns dos destaques aí entre Japão e Croácia. Vou trazer aqui para vocês também, deixa eu só filtrar aqui. Brasil e Coreia do Sul. Vamos lá, Brasil e Coreia do Sul, tá? Brasil e Coreia do Sul, média de cartões do senhor Clement Turpan, 0,28 cartões vermelhos, com 3,47 a média de cartões amarelos, no estádio 974, tá? Localizado na Ras Abu Aldu, no Catar. Destaques dos dois elencos, Marquinhos, zagueiro do Brasil, e Hyun-Min Son, destaque do time sul-coreano. Aí você tem questão de defesa, de ação ofensiva, tá? De bom passe, de técnica e também aí de controle de bola. Os destaques entre Marquinhos
e Son. Outro destaque também interessante que o verde aí refere-se ao Brasil e o azul aí ao time sul-coreano, os destaques aqui nesse gráfico. Vamos aqui, provável formação aí do time brasileiro, com média de idade 29,2 anos, é o 4-2-3-1. Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro. Paquetá, Casemiro, Rafinha, Neymar, Vinícius Júnior e Richarlison. Tá? Esse destaque aqui deste site aqui que estamos trazendo aqui para vocês. Do time sul-coreano, jogando no 4-3-3, a média de idades 28,1 anos. Seung Gi-gun Kim no gol. Su Kim, Wan Kim, Gon Kim, Joaquim, também, né? Joaquim, Maria José, sei lá. É tanto Kim que o cara, né? Lee, Hu Yu Jun, Hu Yu Wu. Eita. Agora os pontas abertos pela esquerda, Ryu Min Son, esse é mais fácil de pronunciar. Pela direita, Ri Shan Wan. E como centroavante aí, o Gue Sun Cho, tá? Time sul-coreano. Vamos agora partir aqui. Vamos dar uma olhada aqui, destaque a partida entre os dois aqui, Brasil e Coreia. Brasil, a tendência aí que seja um dos primeiros a marcar, tá? O time coreano também aí com um grande destaque também interessante. O Brasil, 3 vitórias. O time sul-coreano sofreu gol em 3 partidas. No critério geral, o Brasil marcou 3 gols e a Coreia concedeu aí 4 gols, tá? Especificamente aí, o Brasil marcou 3 gols aí no segundo tempo, na fase final. O time sul-coreano cedeu aí 3 dos 4 gols sofridos aí na primeira etapa dos seus jogos até então. O time sul-coreano marcou 4 gols, sendo 1 apenas na primeira etapa e 3 no último espaço do tempo, né? Nos últimos 45 minutos finais. O Brasil concedeu apenas 1 gol para Camarões aí já no finalzinho, 90 minutos. Destaques. Confrontos diretos, Tite e Paulo Bento, 2 vitórias aí para o Tite. Disputa direta, 3 vitórias do Brasil. Probabilidade de vitória do Brasil aí 80% do Brasil, tá? No geral, 90%. Então fica de olho aí. Os últimos resultados entre Brasil e Coreia, tivemos Brasil 2, Coreia 0. Brasil 3, Coreia 0. E Brasil 5, o último jogo aí, Coreia do Sul 1. Faltou também trazer esse destaque aqui em relação ao jogo anterior entre Japão e Coreia. Coreia, Japão e Croácia, Croácia e Japão. Então vou trazer aqui para vocês, tornar o vídeo bem mais completo. A Croácia, 9 jogos sem derrotas. Japão sofreu 4 gols, tá? Nos últimos jogos. A média de cartões, todos os destaques aqui para vocês. O time croata e o time japonês marcou 4 gols, muitos desses gols aí na fase final complementar de jogo. E o time croata aí apenas uma ocasião concedeu 1 gol no início do jogo, tá? Em apenas uma ocasião. O time croata marcou 4 gols, sendo 2 gols no início da primeira parte de jogo e 2 últimos gols aí na fase preliminar, na fase final do jogo. Então, o time mais equilibrado nesse quesito. O time japonês concedeu 3 gols, aí sendo 2 gols na primeira parte de jogo e 1 gol na parte final de partida. Portanto, um time que tem uma máxima aí de ceder gols muito aí no começo da partida. Disputas diretas, temos aí a Croácia com uma disputa direta de vantagem sobre o time japonês em todos os duelos. Último duelo entre Japão e Croácia, Croácia 1, Japão 0 e o último aí, Croácia 0, Japão 0. Vamos aqui, Brasil e Coreia. Time, já falamos aí, né? Os últimos resultados. Brasil 2, Coreia 0. Brasil 3, Coreia 0. Brasil 5, Coreia do Sul 1. As formações aí do elenco brasileiro.
Alisson, Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo, Paquetá, Casemiro, Fred, Rafinha, Richarlison, Vinícius. Detalhe, essa aqui é uma formação ainda precisa ser um pouco atualizada, haja vista aí o Neymar estar em campo aí, confirmado. Time coreano tá aí a formação agora, assim, um pouco melhor. Engraçado que é tudo Kim na defesa, né? Kim que eu vou saber disso? Que eu sei disso? Kim que eu sei disso? Vamos agora também aqui a outro site aí com outra referência. Brasil e Coreia. Vamos aqui os últimos gols aí do time brasileiro aí. O time do Brasil tomou gol para Camarões, aí centroavante, venceu a Suíça 1-0. Não tomou gol da Sérvia, aqui venceu a Tunísia por 5-1. Detalhe do gol tunisiano aqui foi do zagueiro Talbi, joga pelo lado direito da zaga. Venceu aqui a Coreia do Sul por 5-1, tomando gol aqui nessa partida para o Wang, no centroavante, tá? O Son teve uma das melhores médias nessa partida, então boas opções aí o Son e o Wang, do time sul-coreano. Deixa eu ver aqui mais alguns destaques podemos trazer para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui, Brasil e Coreia. Já falamos aí do destaque. Richarlison e gol, Cho Guesun, 2 gols para cada, médias aí 7.6 para o Richarlison, 7.2 para o Cho Guesun. Meio campo, aí destaques Casemiro e Lee Guan-in. 1 gol para o Casemiro, 1 assistência do Lee, média do Casemiro bem superior aí o Lee Guan-in. Destaques aqui na defesa, Thiago Silva e Moon Guan-in. Com 0.7 desarmes para o Moon e nenhum desarme para o Thiago Silva. Média aí interessante para os dois elencos aí dos times. Nos últimos jogos aí, tá, entre Brasil e Coreia, foram 3 vitórias brasileiras, já mostramos aí para vocês, com 2 SGs, nenhum empate e nenhuma vitória do time sul-coreano. Vamos aqui também trazer o destaque aí, já falamos aqui, vamos antes aqui no time coreano. Time coreano que jogou contra o time português de Cristiano Ronaldo, tomou gol aí pelo lado esquerdo do time português contra o lado direito sul-coreano. Lado direito aqui que joga o Kan-in e o Kim. Aqui contra a Gana, né? Na vitória de Gana por 3-2. Tivemos aqui destaques de Gana. Novamente o lado esquerdo com Salisu, zagueiro pela esquerda. E o lado direito aí com o Kudus. Também foi muito bem aí com 2 gols, tá? Mas novamente o lado esquerdo aí contra o lado direito sul-coreano se sobressaindo. Tivemos 0-0 aqui no empate contra o Uruguai. Tivemos 2-2 no empate com Costa Rica, preparação para a Copa. E aqui os gols do time costarriquenho, novamente o lado esquerdo, olha só, lado esquerdo contra o lado direito sul-coreano. Aqui o Bennett, Jenson Bennett, destaque aqui do time costarriquenho. Então já temos aí uma prévia de quais opções aí escalarmos, quais lados aí a compormos para essa rodada, principalmente dos 2 elencos. Dá uma olhada aqui, Japão e Croácia, os últimos jogos aí entre ambos, também destaque aí. Tivemos o Japão aí tomando gols aí em muitos desses jogos, tá? Só não tomou gol aqui no empate 0-0 contra o Equador, mas tomou gol do Canadá na derrota por 2-1. Venceu a Alemanha, mas tomou gol por 2-1. Perdeu para a Costa Rica por 1-0, sem fazer gol, e venceu a Espanha por 2-1. Portanto, nos últimos 5 jogos, o selecionado japonês em apenas uma ocasião não tomou gol. Selecionado croata nos últimos 5 jogos, tá? 0-0 contra a Bélgica, 4-1 contra a Croácia, aqui contra Canadá, 0-0 contra Marrocos, 1-0 contra a Arábia Saudita e 3-1 sobre a Áustria. Então, selecionado croata em 3 ocasiões aí sem tomar gols. Uma defesa um pouco mais interessante, pensando no SG, o time croata, que não sabe o que é perder a 5 jogos. Já o time japonês com 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Vamos dar uma olhada aqui, Brasil e Coreia.
Brasil e Coreia, nos últimos 5 jogos aí, o selecionado brasileiro com 4 vitórias e 1 derrota, sendo 3 SGs conquistados e 1 cedido, em 3 oportunidades, sem tomar gols, tá? E em 2 tomando gols para Tunísia e para Camarões. Selecionado sul-coreano nos últimos jogos aí, nos últimos 5 jogos, selecionado sul-coreano aí, venceu Portugal 2-1, perdeu para a Gana 3-2, empatou em 0-0 contra o Uruguai, venceu a Islândia por 1-0 e venceu Camarões por 1-0. Portanto, nos últimos 5 jogos, selecionado sul-coreano em 3 oportunidades, segurando o SG nos últimos 5 jogos e outras 2 tomando gols aí, em muitos gols contra a Gana. Vamos então aqui os prováveis elencos aí, tá? Segundo o Joga 10 News, Japão, Croácia, Brasil e Coreia. Vamos lá, Japão e Croácia. Gonda no gol, Taniguchi, dúvida aqui, com o Tanaka. Pela zaga esquerda, aí com a formação 3 zagueiros. Tomiyasu, zagueiro pela direita, centralizado Yoshida. No meio campo, aí jogando como alas, pela esquerda, o Nagatomo. Pela direita, dúvida aqui entre o Ito e o queridíssimo Sakai. Jogando pelo meio campo, centralizado pela esquerda, o Morita, e pela direita, o Endo, o Ataru Endo. Agora um pouco mais ofensivos aí, quase como atacantes aí de centro de campo, tá? O Kamada e o Doan, destaque aí do time japonês. E o centroavante aí, o Daisen Maeda, time do técnico Moriyasu, Hajime Moriyasu. Time croata, time provável com Livakovic no gol. Lateral pela esquerda, Barisic ou Sutalo, dúvida, portanto, na zaga na lateral esquerda. Lateral direita, titularíssimo, Juranovic. Zagueiro pela esquerda, Vardiol, interessante aí pela média básica aí do Vardiol. Lovren pela esquerda, aí pela direita, o zagueiro pela direita, o Vardiol pela esquerda. Primeiro volante, Brozovic, jogando centralizado no meio campo croata. Meio campo centralizado pela esquerda, Kovacic, pela direita aí o Modric. Ponta pela esquerda, destaque do time aí nos últimos jogos, Perisic, pela direita, Kramaric, com muitos gols aí marcados no Mundial. E como centroavante aí o Marco Livaja, time comandado pelo técnico Zlatko Dalic. Brasil, time provável aí com Alisson no gol, Danilo pela esquerda, lateral pela esquerda, pela direita, Militão improvisado. Zagueiro pela esquerda, Thiago Silva. Pela direita, Marquinhos. No meio campo, centralizado pela esquerda, Paquetá. Pela direita, Casemiro, com possibilidade aí de liberdade de avanço. Então, um Brasil leve e solto aí, tá? Leve, solto. Time bem ofensivo, esse do Brasil, a princípio com aí o retorno do Casemiro. E podendo, claro, entrar aí um Rodrigo aí na posição do Paquetá, que faz o time aí ter características de 4 atacantes em campo, tá? Pela ponta esquerda, Vinícius Júnior. Pela direita, Rafinha, centralizado, voltando à equipe depois de contusão. Neymar. Centroavante, referência da equipe, Richarlison, time comandado pelo técnico Tite. Vamos agora o provável time sul-coreano com Kim Seung-go no gol. É tudo Kim aqui, tá, gente? É tudo Kim que eu vou saber. É cada nome, que beleza. Na lateral esquerda, Kim Joo-soo. Na direita, Kim Won-wan. Na zaga esquerda, Kim Yu-go. Pela direita, dúvidas entre Ku Go e Kim Min-jae. Mija lá. Meia centralizado pela esquerda, cada nome, o Huon Yun. Pela direita, o Wan Yu-bon. Ponta pela esquerda, destaca aí jogador do Tottenham na Inglaterra, Heung-min Son. Ponta pela direita, duas dúvidas entre Lee Jae-sung e Wang Hee-chan. E meia centralizado ofensivo, Lee Kuan-in. Centroavante, Cho Guin-sun, time comandado pelo técnico português Paulo Bento.
Se você está gostando do nosso conteúdo, do nosso material, se inscreva no canal. Muito obrigado a sua inscrição, sua participação desde já. Vamos aqui os nossos elencos aqui, tá? Nossos times aqui para esta rodada. Antes disso, deixa eu montar aqui um time aqui interessante, tá? A vocês aqui. Deixa eu trazer aqui. Vamos montar aqui um time interessante aqui para vocês. Vamos começar com Alisson no gol. Vamos fechar aqui o time brasileiro, tá? Na defesa. Danilo, Militão. Vamos colocar Marquinhos e Thiago Silva, numa proposta aí de SG. O Brasil, um dos SGs mais fortes na rodada, tá? Vamos aqui com o Neymar no meio campo, Casemiro. Tá? Neymar, Casemiro. Vamos fazer uma aposta aqui no Rodrigo, tá? E aí, como atacantes, vamos com Vinícius Júnior, Richarlison e Rafinha, tá? Esse daí é um time aqui interessante para essa rodada, tá? Com a opção aí do Rodrigo, um alternativo ao Paquetá. Como capitão aqui, vamos na opção aqui do Neymar, destaque aí nos últimos jogos contra o time sul-coreano. E como vice-capitão aqui, vamos colocar aqui o Richarlison, também com gols aí contra o time sul-coreano nas últimas partidas, tá? E aqui eu vou nomear esse time aqui como sendo impedido 84, tá, gente? Tá aí, portanto. Vamos agora no Copa 2022. Vamos pegar um time aqui, Liga Treino. Vamos formar aqui um elenco. Vamos começar aqui nesse elenco aqui. Um pouco aí diferente, tá? Vamos começar com Alisson. Vamos manter a base aqui do Brasil. Alisson, Danilo e Militão. E aqui vamos no 3-5-2, tá? Perdão. No 5-3-2. Então vamos com Alisson, Danilo e Militão. E aqui vamos Thiago Silva, Marquinhos e vamos com Vardiol. Jogador de média básica, interessante aí pelas boas pontuações nos últimos jogos com o selecionado croata. E aqui no meio campo vamos nas opções aqui de Neymar, vamos de Perisic e vamos de Casemiro. E no ataque vamos, portanto, aqui de Richarlison e vamos fechar com Kramaric. Nosso banco de reservas aqui nessa proposta de equipe aqui para você do nosso canal, vamos com Vinícius Júnior. Nosso meio campo vamos com Modric. Nosso lateral vamos com Juranovic, que caberia muito bem no lugar do Militão. Vamos aqui com Lovren e no nosso gol aqui vamos com Livakovic, do time croata. Então tá aí um time aí interessante aí com a base do Brasil e da Croácia. Ok? Vou colocar aqui impedido 85. Vamos agora trazer uma formação aí de acordo com os dados coletados anteriormente, tá? A gente viu aqui no nosso canal, em relação ao que o Japão cede demais, sofre muito do seu lado esquerdo, tá? Do seu lado aí contra times que usam e abusam do lado esquerdo contra o time japonês, sobrecarregando, portanto, o lado direito do selecionado japonês, tá? Portanto, dessa ideia aqui, vamos principalmente com jogadores aqui, o Perisic, Kovacic, tá? Vamos aqui como opções do time croata e do time brasileiro aqui, tá? Em razão do time sul-coreano também sofrer muito por esse lado aí direito, vamos colocar aqui o Vinícius Júnior e o Danilo como opções diferenciáveis, tá? Então vamos aqui numa formação um pouco mais incomum, tá? Com 3 atacantes. Então vamos aqui com o Vinícius Júnior, vamos com o Richarlison e vamos aqui com falamos aqui do lado direito, do lado esquerdo croata. Cadê o time croata? Temos aqui o Perisic, Kovacic. Então vamos lá. No nosso meio campo aqui, Perisic e o Kovacic. E para fechar o nosso meio campo, vamos com o Neymar e com o Casemiro. Ok? Em relação a zagueiros, também aí o time japonês aí sofreu muitos gols aí, né? Pelo lado, um gol de zagueiro, né? Pelo lado direito. Então pode ser interessante aqui o Lovren no aposta. Vou principalmente aí no Vardiol. E do lado brasileiro aqui, tá? Vimos aí uma tendência de ir bem interessante aí nessa partida. Deixa eu pegar aqui o time brasileiro. O
Marquinhos, tá? Pode ser interessante aí o Marquinhos. O Danilo também foi muito bem aí nos últimos jogos contra o time sul-coreano, tá? Mas aqui uma formação um pouco mais diferente. Ah, eu quero manter o padrão comum, atual, ok. Então você vem aqui no 4-4-2, uma formação bem recomendável com essa tônica aqui na ideia, fechando o Brasil no ataque. E aqui você coloca o Danilo, coloca o Juranovic, e aqui na zaga vai com Marquinhos e o Vardiol. No gol, vamos fechar aqui com o Alisson. E nosso técnico aqui será o Tite. Tá? Vamos pensar também nessa formação. Banco de reservas, vamos aqui com o Kramaric. Cabe muito bem também aí na posição de quaisquer um desses atacantes do selecionado brasileiro. Aqui no meio campo, opção aqui do Modric. Na zaga, Militão. Perdão, na lateral, Militão. Na zaga, vamos aqui com o Thiago Silva. E no gol aqui, o Livakovic. Tá aí uma proposta de outro elenco também interessante para essa rodada. Aqui no nosso canal, fazendo aqui algumas equipes para você que busca aí ideias para essa rodada, para fechar aí times aí no Rei do Pitaco, Cartola Express, FIFA Play, entre outros. Tá aí, portanto, um elenco interessante. Vamos vender aqui esse elenco. Vamos aqui a outro time também aqui. Agora um pouco aqui na proposta de contrário na rodada. Tá? Contrário na rodada significa o quê? Significa que o Japão possa aprontar contra o selecionado croata. Então, nessa ideia de que o Japão possa aprontar contra o selecionado croata, vamos aqui Sunis Gonda no gol, tá? Vamos aqui com o Nagatomo, nessa dúvida aí com o Sakai, na lateral, né? Então vamos colocar aqui um reserva, selecionado japonês aí nessa dúvida, o Sakai. Vamos colocar o Ito, tá? A gente pode colocar, por exemplo, aqui, pensando no antinegativo, né? Vamos tirar aqui o Ito. Vamos colocar o Ito aqui. E o Sakai aqui no banco de reservas. Zagueiros. O time japonês joga com 3 zagueiros, tá? 3 zagueiros. Vamos colocar aqui um 5-3-2, tá? Jogando com 3 zagueiros. A dúvida aqui entre o Taniguchi. E aqui vamos colocar um reserva aqui, por exemplo, do time brasileiro, o Marquinhos. Como técnico, vamos colocar, perdão, não o Tite. Vamos colocar aqui o técnico japonês, o Moriyasu. No gol vamos com o Alisson. E aí tá uma base do time japonês aí, tá? Pensando aí em o Japão aprontar contra a Croácia. Já aprontou contra a Alemanha, contra a Espanha. E aqui no ataque, né? Não há outra ideia mais clara a não ser ir com Neymar, Casemiro e Rodrigo como uma aposta. Tá? Como uma aposta. E vamos colocar aqui o Paquetá no banco de reservas. Ah, eu não quero o Paquetá, eu quero colocar um jogador do Japão. Então você pode escolher aqui um jogador interessante japonês aqui, principalmente o Doan. Muito boa opção o Doan. E no ataque, vamos aqui com o Richarlison e vamos fechar aqui com tá em dúvida, né, o Asano, né? Vamos colocar aqui o Asano e no banco de reservas vamos colocar aqui o queridíssimo nenhum dos atacantes aqui me agrada tanto do selecionado japonês, a não ser o Asano. Então vou estar colocando aqui o atacante brasileiro aqui, o Vinícius Júnior. Tá? Então essa é uma proposta também de elenco aí com a base do Japão, pensando aí no time japonês aí a aprontar nessa rodada. Vamos aqui fechar e agradecendo aí a você que ficou até aqui no nosso vídeo aqui, até então, curtindo o nosso material. Muito obrigado, tá, gente? Deixe o seu like, se inscreva, se não é inscrito ou inscrito. Compartilhe aí, mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, a esse material. Se gostou desse vídeo, é isso. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Ótima rodada de Copa. Ótimo fim de domingo. Ótima semana. E detalhe, muitos dos elencos aqui formados podem sofrer alterações em razão das escalações dos técnicos aí a alterar. Então fique de olho, tá? Nessas possíveis alterações. No mais, muito obrigado a todos pela companhia, pela presença, pela amizade e desde já,
e até a próxima. Valeu, gente! Fui!